A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, aos ouvintes, irmãos que estão nos assistindo nesta noite, nesse culto maravilhoso. É uma alegria para nós poder estar aqui para cultuar ao nosso Deus. Nós podemos sentir aqui a sua gloriosa presença já nesta noite, neste culto maravilhoso, onde o nosso Deus se faz presente, e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para a tua vida, uma bênção para você nesta noite, para alcançar a tua vida nesta noite. Eu quero ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo 25, estarei lendo aqui a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 25, está aí no primeiro livro da Bíblia Sagrada. É uma passagem conhecida de muitos sobre Jacó e Esaú. Glórias a Deus. Versículo 21 a seguir diz assim a palavra do Senhor: E os filhos lutavam dentro dela. Então disse-se assim: É porque eu estou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: Duas nações há dentro do teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamou-se o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão o segundo, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou os gêmeos. E cresceram os meninos, e Esaú, varão perito em caça, e varão no campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque caçava e era do gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque eu estou cansado. E chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que eu estou a ponto de morrer. Para que me serve hoje logo a minha primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me, peço-te, vende-me hoje a tua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado vermelho que ele havia cozido, e comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém. Somente até aqui. Irmãos, nós vemos que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que o Senhor Deus disse a Rebeca, esposa de Isaque, que dois povos havia no seu ventre, duas nações se dividiriam das suas entranhas. E a Bíblia diz que eles lutavam dentro do ventre dela. E quando nasceram, a Bíblia nos diz aqui, que eu acabei de ler, que Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu agarrado ao seu calcanhar. Por isso, a Bíblia nos diz que Esaú, ele foi o primogênito. Então, irmãos, a primogenitura era algo ordenado por Deus, era uma bênção concedida por Deus a todo primogênito, era uma lei divina, que está lá em Deuteronômio, a palavra de Deus falando sobre essa ordenança divina.
Então, irmãos, a Bíblia Sagrada nos fala que Esaú, ele tinha todos estes direitos. A primogenitura, irmãos, era um direito de posse, que tinha domínio de todas as propriedades da família. A primogenitura significava isso. O primogênito, o primeiro da casa, da família, ele tinha um direito especial na família, uma posição especial. Ele tinha direito a uma porção dobrada, de toda a herança da família, ele tinha uma porção dobrada. Ele era o primeiro da linha da família a substituir o pai. Caso ele viesse a faltar, o primogênito assumiria a responsabilidade da família. E a palavra de Deus nos diz também que dos direitos, ele decidiria sobre todos os bens da família. Ele decidiria, o primogênito tinha o direito de decidir quem ficaria com parte da herança. A divisão da herança estava no direito do primogênito, caso o seu pai viesse a faltar. Então, irmãos, o primogênito, ele era coberto de várias prioridades, de várias bênçãos sobre a sua vida. E a Bíblia diz que aqui Esaú, ele desprezou a sua primogenitura. Ele abriu mão da bênção de Deus. E qual que é o tema desta mensagem que eu posso colocar aqui? Não abra mão da bênção de Deus para a tua vida. Não devemos desprezar a bênção de Deus para nossas vidas, como fez Esaú. Jacó, o seu nome no hebraico significa aquele que agarra calcanhar. Aqui a palavra de Deus diz, no grego, Jacó significa o homem que ele é essa mesma posição, que ele é o que agarra calcanhar, mas aquele que tem as virtudes, né? E não o enganador. Há muitas pessoas que eu já vi até pregar que Jacó foi um enganador, que Jacó foi um trapaceiro, que ele enganou seu irmão, que ele era um aproveitador. Mas eu vejo aqui em Jacó como um homem, o significado aqui do seu nome, tão importante, que ele, irmãos, ele não desprezou a bênção de Deus. Eu vejo em Jacó um homem que valorizava a bênção de Deus. Ele sabia a importância da primogenitura. Aquilo que Esaú estava desprezando, Jacó, ele estava valorizando. Ele não enganou seu irmão. E agora, irmãos, como que a Bíblia nos diz, se ele fosse um enganador, como que ele foi tão abençoado por Deus? Jacó foi um homem muito abençoado por Deus. O Senhor era com ele. E o Salmo 101, em versículo 7 diz, aquele que usa de engano não permanecerá na congregação. Ele não permanece, aquele que usa de engano. Se Jacó tivesse usado de engano, ele não teria a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas ele foi grandemente abençoado. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 12, 16, que Esaú, ele foi considerado por essa atitude como um profano e como um fornicário, porque ele vendeu a sua bênção, a sua primogenitura. Ainda que com lágrimas ele arrependeu e quis novamente a bênção, mas não alcançou, era tarde demais. Portanto, irmãos, nós temos que valorizar a bênção de Deus para a nossa vida. Nós temos que dar valor naquilo que Deus tem feito para nós. E Jacó, ele foi um homem muito abençoado por Deus. Porque, irmãos, Jacó, ele não enganou. Ele sabia o valor que tinha a primogenitura. Então, ele foi usado grandemente, né? Então, ele não ficaria se ele tivesse sido uma pessoa que enganava. E a Bíblia nos diz que chegou um certo ponto, que depois da primogenitura que ele alcançou, quando Isaac foi abençoar novamente o seu filho, ele ia abençoar o primogênito. A Bíblia nos diz que Jacó correu para receber a bênção novamente do seu pai.
E ali ele recebeu a bênção de Deus novamente através de Isaque sobre a sua vida. E a Bíblia nos diz que Esaú, ele planejou no seu coração tirar a vida de Jacó. Por conta disto, o desgosto dele foi tanto do erro que ele tinha cometido, que ele quis recuperar, mas era tarde demais. E aí Jacó foi orientado pelos seus pais a ir embora para a casa do seu tio Labão, para que ele fugisse da fúria de Esaú. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jacó, ele caminhando, ele chega em um determinado lugar para passar a noite. E diz que ele pegou uma pedra e colocou sobre cabeceira para que ele dormisse. E ali ele teve um sonho, e ele viu uma escada que era colocada no chão e tocava nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E lá em cima, no topo da escada, estava o Senhor Deus que disse: eu sou contigo. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Essa terra em que tu estás deitado, eu vou te dar a tu e a tua semente. Eu estou contigo. E após ali, a Bíblia nos diz que Jacó levantou-se do seu sonho. Quando ele acordou, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A presença de Deus estava com Jacó, porque, irmãos, ele tinha priorizado, ele tinha valorizado a bênção de Deus para a sua vida. Ele tinha dado valor na bênção de Deus. E fugindo ali do seu irmão, ele foi indo embora, ele foi caminhando, mas a bênção de Deus era sobre a sua vida. E eu aqui neste ponto eu abro um parênteses, irmãos, a importância. O que é a bênção de Deus para a nossa vida? São muitas coisas. Um culto deste que está sendo transmitido, quantas pessoas estão abrindo mão de um culto deste? Está abrindo mão da bênção de Deus para a sua vida, para outras coisas que são supérfluas, que não tem necessidade. Então perde a bênção de Deus. Quantas pessoas estão trocando a sua bênção por coisas banais, por coisas insignificantes, estão perdendo a bênção de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo porque desprezaram a bênção que Deus tinha para a sua vida. A bênção apostólica no culto, quando no final do culto o pastor dá a bênção apostólica, quantas pessoas viram as costas e saem antes da bênção apostólica do culto? Quando o pastor dá a bênção, ele perde a bênção do Pai, ele perde a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. São 3 bênçãos que perde a pessoa. E muitas outras bênçãos nós perdemos quando nós desprezamos aquilo que Deus tem feito para nós. Então, irmãos, nós temos a bênção de Deus na nossa vida. Muitas vezes estamos sofrendo porque desprezamos a bênção de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que nós temos a bênção de Deus nas nossas mãos. Nós que servimos a Deus, temos a bênção de Deus nos nossos lábios. Nós temos a bênção de Deus aonde nós colocamos a planta do nosso pé. Então nós temos que saber, muitas vezes passamos por dificuldades porque não sabemos valorizar a bênção de Deus na nossa vida. Quantas bênçãos de Deus eu já alcancei particularmente, porque eu estendi as mãos, porque eu impus as mãos, ou porque eu profetizei. Porque é isso, irmãos, é a bênção de Deus na nossa vida. É a bênção de Deus na nossa vida. Quantas vezes deixamos de abençoar o nosso filho? Eu tenho 2 meninas, eu levo elas para a escola e abençoo elas todos os dias. Todos os dias, quando elas vão dormir, elas me procuram e diz: pai, ora por mim, me abençoa. E eu oro para elas antes delas dormir. Então, irmãos, será que nós temos feito isso? Será que você tem dado essa bênção aos teus filhos? O teu filho tem dado trabalho para você, mas será que você já abençoou ele? Será que você já orou por ele, já estendeu a tua mão sobre a vida dele? Será que você já deu a bênção de Deus para a tua esposa? Já orou por ela? Já estendeu a mão por ela? Será que você já orou para o teu esposo? Já abençoou a vida dele? Nós temos a bênção de Deus na nossa vida. A bênção de Deus, a unção de Deus está nas nossas mãos.
como os patriarcas, os grandes homens de Deus aqui, como Isaac, orava e dava bênção para os seus filhos, nós também temos a bênção de Deus na nossa vida para dar. E eu quero dizer para você neste momento, eu como profeta, como ministro do Evangelho, como homem de Deus, pela sua misericórdia, eu ordeno a bênção de Deus na tua casa neste momento, ordeno a bênção de Deus aí no teu lar, na tua vida, na vida dos teus filhos, no teu comércio, no teu negócio, na tua empresa, nos teus negócios, eu abençoo agora, ordeno a vitória, a bênção de Deus aí agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você que está passando por dificuldades aí no teu comércio, será que você já dobrou os teus joelhos aí e já abençoou o teu comércio? Você já colocou as mãos nas paredes, nas prateleiras, nas mercadorias e abençoou? Se ainda não fez, faça isso, que Deus honrará a tua fé. Ele entrará com providência na tua vida, Ele vai abençoar, mesmo nesta pandemia, nesta crise econômica que estamos atravessando, que estamos entrando, nessa crise total que o mundo enfrenta. Eu quero te dizer uma coisa, o céu não está em crise, o nosso Deus, com Ele não tem dificuldades, e Ele tem poder para entrar com providência na tua vida, na tua casa, nos teus negócios agora. A bênção de Deus à tua disposição, não despreze a bênção de Deus. Eu tenho um testemunho particular. Certa feita, eu tenho hoje um imóvel na beira da rodovia. E quantas vezes eu passava na rodovia, eu tinha desejo de adquirir aquele imóvel. E eu apenas estendia as mãos e orava a Deus. E abençoava e entregava aquele desejo do meu coração, mas eu não tinha um centavo para adquirir aquela propriedade, mas eu estendi as mãos, e o Senhor me abençoou hoje, pertence a mim, hoje, para a glória de Deus, eu conquistei aquela bênção. Eu tinha um caminhão que eu precisava vender há pouco tempo, e muitas vezes eu cheguei a desistir daquela venda, mas muitas vezes eu punha as mãos ali, e orava a Deus, e abençoava, e pedia que o Senhor estendesse as mãos. Há pouco tempo, chegou uma pessoa, de repente ali, e comprou, eu consegui vender aquele caminhão. Então, irmão, a bênção de Deus está na tua mão, a bênção de Deus está na tua vida. E Jacó, ele deu valor nessa bênção, mas de Esaú, ele desprezou a bênção. Ele jogou a bênção que ele tinha nas suas mãos. Muitos privilégios, eu citei poucos aqui, mas tem muitos privilégios, o primogênito, que ele tinha nas suas mãos, mas ele desprezou por simplesmente um prato de lentilha, simplesmente um prato de comida, que ele estava com fome. Eu estou a ponto, ele disse aqui, a ponto de morrer. De que me vale esta primogenitura? De que me vale? Se eu estou com fome, se eu estou necessitado. Então, irmãos, quantas vezes descuidamos e desprezamos a bênção de Deus por coisas banais, por momentos, por coisas materiais. Nós abrimos mão da bênção de Deus para a nossa vida, mas a palavra de Deus nos diz que Jacó foi muito abençoado. A Bíblia nos diz que Jacó, ele chegou num lugar chamado Val de Jaboque, depois de muito tempo. Ele ali já com a sua família, mas ele, depois de muitas lutas, ele chegou ali, a Bíblia diz que ele encontrou com um anjo naquele lugar. E a Bíblia nos diz ali, que Jacó, ele teve uma luta com o anjo, para que ele fosse abençoado. E o anjo, o dia estava clareando, e aquele anjo dizia para ele, me deixa ir. E Jacó dizia, só deixo se o Senhor me abençoar. Eu creio, irmãos, que não é uma luta física, mas porque, irmãos, quem é o homem para lutar fisicamente com um anjo de Deus? Era uma luta verbal, era uma oração. Eu creio que era um clamor ali que Jacó fazia com o anjo, me abençoa, provê para mim o que eu estou precisando. E o anjo dizia, me deixa ir. Ele dizia, não te deixo ir enquanto não me abençoares. E naquele ponto a Bíblia diz que Jacó, o anjo abençoou Jacó.
depois de tanta insistência, e Jacó, o anjo disse para Jacó: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Ele disse: a partir de hoje não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, como príncipe lutaste, insistisse. Então, irmãos, nós vemos aí que Jacó era um homem persistente, um homem que ele lutava pelo que ele queria, ele não abria mão da bênção de Deus. Enquanto que o anjo não abençoou ele, ele não abriu mão. Então nós temos que ser insistente, persistente, para alcançar a bênção de Deus para a nossa vida. Por isso Jacó foi muito abençoado. A Bíblia nos diz que Jacó, quando ele chegou lá no seu tio Labão, e ele foi ali trabalhar para que ele conquistasse a esposa Raquel, e a Bíblia diz que ele teve que trabalhar 7 anos para o seu tio Labão. E quando terminou os 7 anos, ele foi enganado pelo seu tio. E ele deu para ele Leia, a mais velha, e não a mais nova, a qual ele tinha trabalhado. Então Jacó, ele teve que trabalhar novamente mais 7 anos, para que ele alcançasse a sua esposa Raquel verdadeiramente. E ele acabou trabalhando ali 14 anos, para conquistar aquela bênção. É a insistência, ele sabia que aquela bênção era dele. Depois Jacó trabalhou mais 6 anos para Labão seu tio, por causa do rebanho, para a conquista do rebanho. Mas a Bíblia nos diz que Labão seu tio, ele vivia enganando a Jacó, ele vivia tentando impedir Jacó de ser abençoado, de prejudicar Jacó. Mas diz que Jacó só era abençoado. O gado de Jacó, ele se multiplicava. De todas as maneiras que Labão punha, para que Jacó não prosperasse. A Bíblia nos diz que Jacó era próspero. A Bíblia nos diz que Jacó era abençoado. Por fim, ele não aguentou mais e teve que deixar Jacó ir embora. Então, irmãos, não adianta levantar contra o homem de Deus. Não adianta alguém levantar contra as nossas vidas, contra a tua vida, para querer impedir a bênção de Deus na tua vida. Se você está servindo a Deus, e se você permanece na presença de Deus, tenha certeza, a bênção de Deus é na tua vida. A mão de Deus está estendida sobre a tua casa. Pode levantar o que for, até o temporal, pode levantar a perseguição que for, pode levantar todo tropeço, não terá êxito sobre a tua vida, não terá êxito sobre a nossa vida, porque nós servimos um Deus poderoso, e nós não dependemos do homem, não dependemos deste mundo aqui, mas dependemos única e exclusivamente do poder de Deus na nossa vida. Então nós não podemos abrir mão da bênção de Deus na nossa vida. Abençoa a tua casa, abençoa o teu trabalho, abençoa o teu salário, por menor que seja, ele vai multiplicar na tua casa, na tua vida, porque tendo a bênção de Deus, a bênção de Deus vai fazer multiplicar. Pode ser que você esteja desempregado, mas comece a abençoar, comece a glorificar, a adorar a Deus, comece a abençoar a tua casa, que as portas se abrirão sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre o teu comércio, sobre tudo, onde a Bíblia nos diz no Salmo 1, tudo que o justo fizer prosperará. Aonde nós colocar a nossa mão vai prosperar. Porque, irmãos, nós temos a bênção de Deus, mas não abra mão da bênção de Deus, não abra mão de adorar a Deus, não abra mão de buscar a presença de Deus, de ler a sua palavra, de orar, de jejuar, de cultuar a Deus, ainda que esteja nesta situação que está, que não podemos estar aqui na igreja, com toda a igreja, mas a presença de Deus estará onde você colocar a planta do teu pé. O Senhor estará entrando com providência, estará entrando com a bênção de Deus para a tua vida. Jacó, ele valorizou o que era sagrado. Jacó, ele não profanou a bênção de Deus. Por isso foi grandemente abençoado. E hoje, a descendência da igreja, do povo de Israel, da onde que é?
descendeu de Jacó, descendeu de Israel e não de Esaú. Então esta é a palavra, é a mensagem do Senhor Deus para teu coração nesta noite, que o Senhor colocou no meu coração. Não abra mão da bênção de Deus. Não deixe o inimigo colocar a sua mão na sua vida, nos seus negócios, mas valorize a bênção de Deus na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Desde já agradeço ao pastor Arnaldo por esta oportunidade. E o Senhor Jesus te abençoe a tua vida, a tua casa. Amém.